Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso canal pelo YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós orientamos sempre aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares para que coloquem um recipiente com água para que ele possa ser fluidificado e bebam essa água em doses homeopáticas. E também podem ser bebidas com seus remédios, não tem contraindicação, né? E vamos então prestar bastante atenção na página de preparação, de abertura com o nosso irmão Edivaldo. Em seguida eu farei a prece, depois o nosso irmão Mauro trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do YouTube. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos. Vamos lá com o livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está em Efésios, capítulo número 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observa os irmãos que se devotam às crianças, reparas o companheiro que se dispõe a ajudar os doentes, identificas o cuidado daquele que se fez um amigo dos velhos e dos jovens, assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais, aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem, honra a cada um deles como teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, trazendo Jesus para os nossos pensamentos. Eis-nos aqui, Senhor, para mais esse encontro contigo.
para esse oásis que é a casa de Miguel, que é a cidade de reunião, Senhor, onde a cada encontro o Senhor nos proporciona um banquete através do Teu Evangelho, nos convidando a reflexões mais profundas, para que possamos caminhar sobre a face da terra com passos mais firmes, através do Teu amor e da Tua luz, nos incentivando nessa caminhada, dizendo para cada um de nós: siga em frente, não desista, estarei contigo até o último instante. Por isso te rogamos, Senhor, a estar contigo, seja nos momentos de alegria e te agradecendo, seja nos momentos de aflição, te rogando. Temos a certeza, Senhor, que seja qual for o momento, Tu está conosco. Por isso sempre te pedimos que nos ajude a estar contigo. E esse momento aqui é um deles. Que possamos, Senhor, perceber, sentir todo o auxílio, todo amparo, todo bálsamo, toda a energia, todas as bênçãos recaindo sobre nós, com o propósito de nos fortalecer físico e moralmente. Gratidão, Senhor, por essa noite abençoada. Te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Mas também queremos agradecer o auxílio e o amparo dessa espiritualidade de luz que trabalham em nossa casa. E assim, nós te pedimos a permissão para iniciar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças, Senhor, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agora ouvir com o nosso irmão Mauro o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Estão todos bem? A graça de Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nosso querido irmão João fez na semana passada, que é o capítulo 5 do item 11. Hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. E o Evangelho fala o seguinte: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Olha só, meus irmãos, é muito importante a gente compreender essa dinâmica de que é o esquecimento do passado. Se nós temos um passado, se nós evidentemente temos uma vida anterior, então por que nós não lembramos dessa vida anterior? E a espiritualidade, ela nos explica o seguinte:
nós temos que ter um novo ponto de partida. Imagina assim, se nós tínhamos uma experiência anterior, onde nós estávamos falhando com tudo, então nós teríamos que parar, a gente tinha que repensar, reprogramar tudo e fazer novas experiências, vendo as nossas falhas e os nossos erros também. Então a gente teria que partir do zero, porque a gente precisa de um ponto de partida. Então você imagina, se a gente tivesse a oportunidade de lembrar o que nós tínhamos sido na vida anterior, nesta vida atual, na verdade ela não seria uma vida nova, ela seria a mesma experiência anterior. Nós estaremos vivendo exatamente a vida anterior nesta nova vida. Nós traríamos todas essas lembranças, todas essas coisas do passado para essa nova vida. Então nós, na verdade, estaríamos continuando aquela mesma existência. Nós traríamos todas essas lembranças, mas seria a mesma vida e não uma nova. Mas aí a gente fala assim, peraí, mas se na vida anterior eu estivesse fazendo tudo certo, todas as minhas experiências anteriores estavam sendo corretas, e aí a minha vida foi interrompida, e eu teria que começar tudo de novo. E a espiritualidade explica o seguinte, que para nós é muito importante tudo o que nós já vivemos, mas nós temos que começar uma vida nova para corrigir os erros que também foram cometidos em vidas anteriores. Então, o nosso foco, o nosso grande objetivo nessa experiência são exatamente os novos passos que temos que dar, as novas realizações, os novos erros também, inclusive. Então, se nós tivéssemos lembrança do nosso passado, veja bem, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na humanidade. Quantas atrocidades ocorreram anos atrás? Fomos nós que fizemos isso. Sim, fomos nós. E nós não sabemos o que nós fizemos, mas todas essas atrocidades passadas na humanidade e os erros cometidos, fomos nós que fizemos. Então imagina se nós tivéssemos essas lembranças. Elas iriam trazer dificuldades grandes no nosso meio social, no nosso convívio com as pessoas, no nosso convívio com os nossos familiares. Sim, com os nossos familiares também. Porque a espiritualidade de luz, ela sempre nos informa que nós reencarnamos no mesmo meio, com as mesmas pessoas, com os mesmos familiares. Para quê? Para que nós consigamos resolver aquelas arestas. Então, tanto como os amores, como os opositores, estão na nossa caminhada. Aqueles opositores que são aquela pedrinha no nosso sapato e que nós temos que resolver esses problemas. Nós temos que pegar esse sentimento e desenvolver para uma coisa melhor. Então, é essa dificuldade que a gente precisa trabalhar e por isso nós voltamos novamente. Nós voltamos sem essas lembranças, para que a gente possa reformular esse sentimento, para que a gente desenvolva determinados amores por certas pessoas, que hoje, muitas das vezes, nós percebemos que essas dificuldades que nós temos estão, inclusive, na nossa família. Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossas mães. Então, a gente nasce dentro da própria família para desenvolver esse amor. E aí, imagina só, se eu consigo desenvolver esse amor nessa minha família, como é que eu vou então deixar de amar? Porque imagina se a gente descobrisse o seguinte, que o nosso pai, a nossa mãe, foi um grande opositor no passado, e foi alguém que nos tirou a vida numa existência anterior. Olha só, isso não é uma regra, tá? O que eu estou falando aqui é um exemplo. Tá? Nenhum pai ou mãe tira a vida de um filho, eu só estou dando um exemplo, ok? Então imagina isso. Como é que seria essa relação que você teria com seus pais?
Será que você conseguiria, se você tivesse essa capacidade de lembrar que eles foram um opositor, como seria esse sentimento? Como é que seria essa relação entre você e os seus pais? Então, esses pais seriam os devedores e nós os credores. E aí eles pediriam a espiritualidade para que desse a vida para mim, para aliviar ou melhorar aquele sentimento que eles tiveram no passado. Como é que esses pais dariam essa orientação para os filhos? Como é que eles conseguiriam dar conselhos, exemplos? Imagina só. Então, já que esse filho, que somos nós que fomos recebidos por esses pais, saberíamos dessa posição, essas lembranças não seriam péssimas. Por isso a espiritualidade, ela faz isso, tem essa capacidade, graças ao nosso Pai, a lei divina, de não lembrarmos dessas coisas do passado, dessas atrocidades que inclusive nós mesmos deveríamos ter feito. Então, você inclusive tem até uma outra observação, eu já até passei por isso, mas acredito que vocês também, muitas das vezes nós temos dificuldades com pessoas do nosso trabalho. E aí a gente é obrigado a tentar conviver, porque estamos no trabalho e desenvolver um sentimento. Mas aí você descobre que essa pessoa do seu trabalho foi um grande opositor no passado. Aí você vai dizer assim, só pode ser karma. Não, mas não é isso não, gente. A gente precisa justamente desse desenvolvimento de esquecimento da memória para não nos atrapalhar na nossa caminhada. Se Deus ele resolveu jogar um véu sobre as nossas memórias, é porque isso é da misericórdia divina. Porque eu acredito que se nós tivéssemos capacidade de lembrar as coisas que nós fizemos nessa vida, isso iria atrapalhar mais do que melhorar a nossa vida. Então, o que nós trazemos, na verdade, é uma voz na nossa consciência. E também umas tendências instintivas. Agora, essas tendências instintivas é que têm que ser trabalhadas. Essas tendências instintivas, ela vem do passado. E ela nos atrapalha. É ela que nós temos que desenvolver. É ela que nós temos que melhorar essas tendências instintivas. E aí nós temos alguma coisa que nos faz na consciência lembrar de algo. E dentro do Espiritismo, nós temos assim muitas questões. Muitas pessoas vêm para cá, daqui para casa, ou qualquer doutrina, pelo espetaculoso que a doutrina espírita nos oferece, não é? E muitas das vezes vem pessoas que aqui na casa perguntam assim, você sabe o que eu fui no passado? Acredito que alguns de vocês já tenham pensado nisso. Será que o que eu fui no passado? Gente, isso pouco importa. O que importa, na verdade, é que se nós temos efetivamente uma vida que nós estamos passando por dificuldades, e eu acredito na lei divina, é porque nós merecemos estar passando por isso. É porque provavelmente existe uma causa anterior por eu ter feito alguma coisa e eu estou passando por essas dificuldades. Eu tenho então que passar por isso com resignação. O que eu fui numa vida passada, provavelmente eu vou saber. Mas o que importa, na verdade, são as experiências que eu estou tendo hoje. Nós vamos sim recuperar a nossa memória, a nossa consciência, quando nós estivermos livres do nosso corpo material, quando nós desencarnarmos. Aí sim, nós chegaremos no plano espiritual e aí nós vamos recobrar a nossa consciência universal, que é a lembrança de todas aquelas vidas que nós já vivemos. Mas olha só, é lógico que isso não vai acontecer num passe de mágica, nem num estalar de Deus. Nós teremos a oportunidade de recobrar todas essas consciências que nós temos, todas essas lembranças, mas de uma forma gradativa. Porque nós já estávamos passando por tudo aquilo
E quando eu chego neste plano espiritual, eu me liberto do meu corpo, eu viro o meu espírito, eu vou saber o que eu me programei para esta vida que eu estava agora. Sim, programei, porque nós nos programamos para estar aqui. Então, eu tenho que ver qual seria o objetivo da minha vida. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim nessa vida? Qual era o meu objetivo? Qual era o meu programa? Então, o meu planejamento espiritual, eu saberia quando chegar no plano espiritual. Mas aqui, não. Aqui, vamos lá, quando eu desencarno, com o tempo, eu vou recuperando as minhas memórias de outras vidas. Mas por que eu falo aos poucos? Porque não é uma forma imediata. Nós vamos passar por muitas coisas ainda desencarnados, mas isso não importa nesse momento. O importante é que eu deixo de ser esta pessoa e passo a ser um espírito, porque eu sou um espírito que tem um corpo. Não sou um corpo que tem um espírito. Então, eu passo a ser um espírito que tem as suas experiências, que tem as suas vidas anteriores, e eu vou me lembrar de tudo que eu me programei nesta vida para ver o que eu acertei e o que eu errei, para poder mais uma vez retornar do ponto zero. E outro ponto importante, também dizer que o Evangelho nos fala o seguinte: todas as vezes que nós vamos dormir, nós descansamos o nosso corpo físico, muitas das vezes nós temos o desdobramento do nosso espírito. E nesse desdobramento, nós temos a oportunidade de encontrar os nossos tutores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda. Então, nesse desdobramento, os nossos tutores espirituais, nós estamos no sono físico, nossos espíritos se encontram muitas das vezes com os nossos tutores espirituais para nos orientar, para dizer o que estamos fazendo de certo e errado. Infelizmente, muitos de nós não têm a capacidade de lembrar, mas tem os nossos mentores que sempre estão nos orientando. A gente às vezes não nota, mas eles estão nos orientando, eles estão nos auxiliando. Mas também, gente, é importante dizer o seguinte: para que nós tenhamos esse encontro com os nossos tutores espirituais, nós temos que estar em aprimoramento moral. Nós temos que estar vivendo uma vida correta, não importa a religião. E aí sim, por causa dessa afinidade espiritual, nós vamos ter contatos com os nossos tutores espirituais. E aí tem também outra coisa. Já que nós não conseguimos lembrar que nós fomos, será que todos nós nesse planeta não lembram de nada que foi? E a espiritualidade nos fala o seguinte: muitas das vezes, pessoas selecionadas têm a capacidade de lembrar o que foi numa vida passada. Mas para quê? Para o desenvolvimento do planeta, para o desenvolvimento nosso. E muitas das vezes nós não sabemos. Eu trouxe um exemplo, até estava falando com a minha orientadora aqui, a Rosana, e vou deixar até aqui o nome de um filme fantástico, mas eu vou falar disso. O nome dessa pessoa é Srinivasa Ramanujan. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. É um indiano que nasceu aproximadamente 135 anos atrás. Ele, quando garoto, ele não estudava em escola, porque naquela época na Índia não tinha isso. E aos 10 anos ele começou a desenvolver frações matemáticas e equações complexas, aos 10 anos de idade, sem ter nunca estudado. Aos 15 os pais começaram a ficar preocupados. Aos 20 levaram ele para a cidade da Índia, em alguns matemáticos, e ele, aos 20 anos, disse que ele estudava com Albert Einstein, numa vida anterior. Sem nunca ter visto nem um caderno nem livro, porque não tinha naquela época, ele deu exatamente o relato de como era Albert Einstein, falava tudo que ele conversava com Einstein, e ele era um ajudante dele. É complicado, né?
E aí, vamos lá. Aos 25 anos, naquela época, na Índia, aonde ele morava, não tinha papel. E ele queria papéis para desenvolver fórmulas. Eram pequenos pedaços de papéis e ele conseguiu fazer uma espécie de anotação, um livrinho. Isso para a gente pode ser uma coisa normal, natural, um pedaço de papel. Era um pedacinho de papel. E ele, insistentemente, foi até a cidade para mandar esses documentos que ele fez para Harvard. Não aceitaram, mandou para Cambridge. Beleza. Lá, eles entenderam que era uma coisa muito complexa e chamaram esse garoto. E aí tem outro problema. Um indiano pegar um navio e sair da sua cidade, para a mãe é a morte. A mãe odiava isso. A mãe o odiava, o tratava mal. E como na Índia ele também precisava casar, porque é uma tradição deles, ele se casou e deixou a mulher na Índia e foi para a faculdade. Eu vou resumir, porque em 1976, ou seja, há 135 anos, agora nesse caso há 28 anos atrás, encontraram um caderno perdido de Ramanujan. Esse caderno tinha fórmulas inovadoras, desde o último ano de vida de Ramanujan. Essas fórmulas foi de tal importância que acabou sendo comparada com a 10ª Sinfonia de Beethoven. Passado um século, ou seja, mais de um século, essas fórmulas continuam sendo usadas para entender o comportamento de buracos negros. Ele morreu com 32 anos. Antes de morrer, perguntaram para ele: como é que você conseguia descobrir isso? Eu falei: não sei. Eu só sei que eles me falavam. Eles quem? Pois bem, tem um filme, se vocês quiserem ver, está disponível em qualquer lugar do YouTube, é gratuito, chamado O Homem que Viu o Infinito. Conta a história de Ramanujan que muitas pessoas não conhecem. Esse filme, eu vou dar um spoiler, vai ser impossível vocês não se emocionarem com a história dele, porque é extremamente emocionante. Então, o que eu estou querendo passar para vocês, que tem pessoas que têm essa capacidade de lembrar do que foram para auxiliar o progresso da humanidade. E é isso, irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe. Elevando os nossos pensamentos mais uma vez, queremos te agradecer, Divino Mestre, por esse banquete que tu nos ofereceu na noite de hoje, por mais essas orientações, que vêm se somar a tantas outras, para que possamos caminhar em passos mais firmes. E assim, termos dias de paz, dias de glória, na certeza de dias melhores. Porque sabemos hoje, Senhor, que fomos criados pelo amor, para o amor. E o que para nós sempre é orientado é amar. Que possamos, Senhor, sair daqui mais robustos em nossa fé, mais robustos nesse amor e utilizados no nosso dia a dia, com nós mesmos, primeiramente, mas depois com cada um dos irmãos que cruzarem conosco na nossa caminhada. Através do amor paciência, amor compreensão, amor compaixão e as várias maneiras que o amor se expressa, para que possamos ser mensageiros do amor e um dia sermos reconhecidos como teus discípulos, como tu mesmo nos falaste. Meus discípulos serão
reconhecidos por tanto se amar. E que possamos cumprir com esse desejo. Gratidão, Senhor. Gratidão por esses momentos que passaram tão rápido. Gratidão pela companhia, pela tua companhia, a companhia da espiritualidade de luz. Mas te pedimos, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião. Que esteja em cada um dos médiuns passistas, para que eles possam transmitir as tuas vibrações, Senhor, dando-nos a certeza de sair daqui melhores do que eles ficamos. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da reunião da noite de hoje. E te rogar que fique conosco nessa segunda, mas que também possamos ficar contigo hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus.